filhos de Deus, a trombeta tocai, breve. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Estamos iniciando hoje uma série de estudos no livro de Apocalipse. Esse será o nosso primeiro estudo falando desse tema tão importante para os nossos dias, um tema que vai abençoar a sua vida, um tema que vai ajudá-la a compreender esse livro tão mal compreendido pelas pessoas, um livro que mete medo nas pessoas, porque as pessoas atrelam sempre o Apocalipse à destruição, à coisa ruim. Mas nós vamos tentar nesse momento, a partir dessa série que estamos iniciando, a partir de julho, estaremos falando mais com propriedade acerca desse texto. E vamos iniciar falando um pouco desse livro que é importante para mim e para a sua vida. É o último livro da Bíblia e é um dos livros que precisam ser lidos constantemente para que a igreja do Senhor possa ser mais abençoada. Eu conclamo a Igreja Batista de Jerusalém que a partir de hoje comece a ler esse livro também. Aos líderes da igreja, quanto mais vezes ler, melhor. E os membros da igreja também continuem lendo esse livro. Faça as suas anotações, faça as suas questões, procure entender o que está nesse texto e nós vamos falando, à medida que trazemos os temas, nós vamos falando para vocês ao longo desse período. Primeiro, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, que é chamado pelos hebreus, pelos judeus, como Guiliana. Guiliana significa revelar, descortinar, né? Revelar, descortinar, abrir o véu. É isso que quer dizer o livro de Apocalipse. Eu gosto muito da tradução americana. Os americanos falam, para esse nome, ele não tem um nome Apocalipse. Em inglês, esse livro é The Book Revelation, ou seja, o livro da revelação. Primeiro ele diz assim, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que Deus aplique esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, você que está em casa, e vamos orar juntos, pedindo a Deus que esse livro seja revelado, descortinado no nosso coração. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, porque estamos iniciando, Senhor, uma série de estudos nesse livro tão importante para o momento atual. Que possamos, ó Deus, aprender do Senhor aquilo que o Senhor revelou ao teu servo João, através da tua revelação, e que ela possa chegar até nós, e que não sejamos confundidos, mas que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender, ó Deus, esse livro tão importante para a vida do crente e para a vida do cristão. Obrigado, ó Deus, por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, como eu falei, é o último livro da Bíblia. Ele é considerado por cristãos de todo o mundo um livro difícil de interpretação. E também nesta oportunidade desse estudo eu vou falar de várias correntes teológicas que interpretam este livro e várias visões ao torno de todos os estudos de Apocalipse, desde lá do primeiro século ou do segundo século, melhor dizendo, com os pais da igreja, aqueles homens que começaram a interpretar a palavra até os nossos dias. Nós não vamos tratar de escatologia, eu não sou escatólogo, eu não me arvoro a tratar escatologia, mas esse livro qualquer crente, qualquer cristão do mundo todo pode ler e fazer as suas indagações e as suas interpretações. Então esse livro é difícil de interpretação, é considerado por muitos, por essa época principalmente. Mas o livro de Apocalipse ele foi escrito com vários simbolismos, porque se ele fosse escrito como, por exemplo, os evangelhos, que abre tudo, mostra todos os milagres de Jesus, mostra as coisas bem simples, o Império Romano interpretaria e mataria mais cristãos do que matou ao longo do século. Só o imperador chamado Domiciano, em uma tarde de domingo em seu império, matou 5.000 cristãos. Ele começou a crucificar as pessoas fora de Roma até dentro de Roma.
Foi o imperador que mais matou cristãos no mundo. Por isso que esse livro, ele usa muitas das simbologias, das figuras. Por exemplo, toda vez que você vê a expressão no livro de Apocalipse, prostituta, ele está falando da igreja que se corrompeu. Quando ele está falando de igreja no sentido de mulher, ele vai falar veste branca, pura, está falando da igreja que não se corrompeu. Usa bestas, a palavra besta, né, para tratar governos e para tratar até pessoas também. Então esse livro foi escrito de uma forma de revelação. Na verdade, eu gosto de dizer que o livro não é de João, o livro é de Jesus. João foi apenas o amanuense, aquele que anotou, né, o que Jesus falou para ele. E o tempo todo você vai ler Apocalipse, você vai ver essa expressão, por diversas vezes: escreve, 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 testifica, testifica. E o texto do capítulo 3 diz isso: feliz, bem-aventurado aqueles que leem. Então toda vez que você lê esse livro, você é abençoado. Abençoado porque é revelado para você coisas que você não saberia se não lesse e pedisse a revelação do Espírito Santo. Esse livro também é importante porque o texto diz no versículo 3 que também é bem-aventurados que ouvem. Então esse livro foi escrito para falar e para as pessoas ouvirem, porque quem está aí está ouvindo e o Espírito Santo está falando ao coração. E é interessante mais ainda, que no finalzinho ele diz que também é bem-aventurado os que guardam, porque não adianta você ler ou você ouvir e não guardar no seu coração. Então você é feliz, aquele que guarda o que? As palavras desta profecia que está escrita. E aí vem uma advertência no versículo 3, porque o tempo está próximo. Então o Apocalipse ele tem vários simbolismos, várias linguagens que são predominantemente simbólicas. Por isso algumas pessoas desistem de ler, porque a gente não gosta de interpretar códigos. Quem aqui gostava de álgebra na faculdade? Se você dissesse na escola que você gostava de álgebra, aí Marquinhos está aqui levantando a mão, era o CDF. Eu, quando estava com um monte de coisa na minha cabeça, Marquinhos, que jovem, adolescente, que queria tirar da minha cabeça, sabe o que eu fazia? Ia para o canto lá de casa, eu dormia em um bilhete, sentar lá em cima, ia resolver, por exemplo, regra de 3, pela forma geral e pelo delta. Meus irmãos diziam, esse cara é maluco, não é possível, não é? Eu gostava de equação e inequação, e muitas pessoas que não gostam de matemática, ela vai e diz logo, desiste, isso não é para mim não, isso não é para mim não, porque para ler esse livro, assim como também ser um matemático, gostar de matemática, é preciso se debruçar sobre aquilo. Se você não se debruçar sobre aquilo, se você não estudar aquilo, se você não querer interpretar, né? Eu me lembro da história, eu não sei se os meninos aqui já leram a história do maior matemático do mundo, Ramanuja, que era um hindu, que conseguiu fazer partições, cálculos, lá em 1947, se eu não me engano, 48, que até hoje as pessoas não conseguem interpretar, né? Um hindu, nascido na Índia, foi um dos maiores matemáticos do mundo, né? Assista o filme O Homem que Viu o Infinito, e você vai entender o que eu estou dizendo, né? Então, ao contrário de muitas coisas que as pessoas pensam, esse livro é um livro importante, porque ele é um manual do passado, do presente e do futuro. Tem gente que lê Apocalipse só para saber o que vai ser no futuro. Não, esse é um livro histórico, irmão. Foi escrito, eu vou falar aqui mais na frente. Então a palavra Apocalipse, né, que é do grego Apocalipsis, com IS no final, significa, se eu for traduzir literalmente do grego para o português, revelação, né? Mas pode ser desvelamento, porque muitas coisas Deus falou ao longo da sua palavra. Lá no livro de Hebreus diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, e hoje através do seu Filho, né, Jesus Cristo. Então, esse livro é importante, porque ele tem um objetivo, e o objetivo do Apocalipse é revelar e não esconder as coisas. Eu conheci uma pessoa muito sábia, um homem, que ele dizia assim, a Bíblia é tão séria, que não esconde o pecado de ninguém, né? Davi pecou e a Bíblia lá registrou o pecado de Davi. Então, esse é o objetivo do livro do Apocalipse. Então, quando eu uso esses elementos simbólicos, está ali, aí, para dificultar quem não se interessa, né? Eu vou descobrir que é uma narrativa interessante nesse livro. Porque também essas narrativas simbólicas, se você vai ler o livro de Daniel, está lá,
falando também de muita coisa, né? O rei de Magog, o rei não sei da onde. Você não entende isso se você não tiver uma mente cativa a Cristo. Ezequiel também vai usar muito simbolismo. Ezequiel 28, ele vai usar ali o texto: estava no Éden, jardim de Deus, o seu corpo era coberto. Aí vai dizer corbúnculo, topázio, safira. Se você ler de uma forma natural, como qualquer livro, você não vai entender nada. Mas se você ler de forma espiritual, ele está ali falando a personificação de Satanás. Isaías vai dizer: subirei os céus, serei semelhante ao Altíssimo. Se você não entender quem está falando aquilo ali, você não vai entender que é o próprio Satanás dizendo que seria semelhante a Deus. Então é um livro muito importante. Não só esses profetas, Zacarias também fala muito sobre isso. Agora, sobre o autor do livro do Apocalipse. Lá no capítulo 1, logo, você vê logo que ele se identifica como João, e essa controvérsia vem desde o século II depois de Cristo. Quem realmente acredita que é João, o apóstolo do amor, o escritor das cartas e do evangelho? Boa parte acredita que é João, mas é verdade que existe uma crítica literária sobre essa afirmativa. Alguns estudiosos acham que não se trata de João, aquele apóstolo do amor, né, que reclinava a cabeça sobre Jesus, jovenzinho, era um dos discípulos mais jovens. Eu li um autor que ele dizia que provavelmente, tudo indica, que João tinha por volta de 16 a 17 anos, quando estava ali com os apóstolos. Era o mais jovem, menos experiente, e é o que morreu, o único que morreu, não por morte de martirizado, não foi assassinado, morreu de causas naturais, bem velhinho, né? Então viveu muito. Olha como ele trata lá Jesus, olha como ele trata os filhos da fé, né? Então uma crítica muito grande de pessoas dizendo que não se trata do mesmo autor. E o primeiro a levantar essa hipótese foi um pai da igreja chamado Dionísio, no século III depois de Cristo. Ele sugeriu, através da sua escrita e dos seus escritos, que esse livro não tem nada a ver com o Evangelho de João, porque é escrito de forma diferente e a literatura é diferente. Claro que é diferente. João está tratando lá no Evangelho das narrativas sobre a história de Jesus, então ele vai falar do que ele viu. Aqui não, em Apocalipse ele está tratando das narrativas que foram reveladas a ele para o futuro da igreja. Então observe que, por isso que eu gosto de dizer no início das minhas falas, quando eu vou falar de Apocalipse, desculpe a redundância, é porque quem escreveu esse livro foi Jesus. É Jesus que narra e ele apenas manda a cópia, né? João não teve o privilégio de sair da sua mente. O texto está dizendo: escreve, 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 escreve. Então Dionísio levantou essa polêmica lá no século III depois de Cristo e disse que não se trata do próprio João que escreveu o livro de Apocalipse. A data desse livro, a data provável desse livro, porque, irmão, tudo em história a gente tem que dar probabilidade. Ninguém pode, por exemplo, a gente diz: o Brasil foi descoberto em 1500. Essa é a data que a gente dá para registrar nos livros históricos. Mas os portugueses já vinham para cá, para a costa do Brasil, muito antes de 1500. Os holandeses já vinham aqui. Eu tenho documentos em casa, porque eu sou historiador, de a frota do rei Irão, aquele rei que o rei Salomão contratou, né? Porque os fenícios eram excelentes navegadores, e o rei Salomão contratou esse rei chamado Irão para ir buscar no mundo existente materiais para a construção do templo em Israel. E eu tenho um documento lá que hoje a gente tem a condição de calcular latitude e longitude, né, de qualquer carta náutica. E aí alguém pegou umas cartas náuticas lá desse período, estudando os fenícios, e descobriu que esses homens eram navegadores, vieram até o que a gente chama do delta do Amazonas. Provavelmente, lembra que eu falei que história é probabilidade? Muitas dos materiais, pedras, ouro, muitas coisas foram tiradas aqui do Brasil, do nosso pau-brasil. Talvez esteja lá no templo de Israel, construído Salomão. Então você vê que a possibilidade é muito grande. Então alguns vão discutir aí sobre a autoria desse livro. Alguns estudiosos vão dizer que esse livro foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, entre ali também 58 a 68. Você vê que tudo probabilidade, a gente não diz a data certa.
durante o governo do imperador Nero. Lembra do imperador Nero, que mandou tocar fogo em Roma? A maioria dos imperadores romanos eram malucos ou tinham problemas seríssimos de ordem espiritual, para não dizer o contrário. O imperador Nero, ele tinha uma inspiração para fazer uma música, e ele só se sentia inspirado se visse fogo. Ele manda queimar Roma, e alguém diz a ele: olha, agora o povo vai matar o senhor. Ele disse: o que é que eu faço? Alguém diz: bota a culpa lá dos cristãos, e mataram os primeiros cristãos. Alguns dizem que foi lá durante o império de Nero, né? Alguns historiadores vão dizer isso. Geralmente quem tem esse tipo de interpretação é uma corrente que estuda o Apocalipse, chamados preteristas. Quem são os preteristas? São aqueles que dizem que tudo já se cumpriu. Por quê? Porque eles querem atrelar que no Apocalipse tudo se cumpriu no Império Romano. E essa é uma corrente. Vamos falar lá na frente também dessas correntes. Então eles atribuem ao ano 70 para dizer que tudo que está lá em Apocalipse já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O que é que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Me perdoe, irmãos, eu estou sempre trazendo a história, porque eu não posso falar desse livro sem ajudá-los a compreender o que já aconteceu. Inclusive muitas das revelações do Apocalipse já se cumpriu, né? Quer ver uma revelação? Já se cumpriu, bíblica? Pai contra filho, filho contra pai. Você está vendo aí direto. Pestes, epidemias, já se fala na superbactéria, de tanta gente tomar antibiótico. Por isso que hoje o nosso governo proíbe, você não pode comprar antibiótico na farmácia, você tem que ser com prescrição médica, porque o brasileiro é considerado no mundo o país que mais se medica no planeta. Nós crescemos assim, né? Antes da nossa mãe mandar a gente para o médico, lembra disso? Faz um chá de alumã, faz um chá disso para o menino. E o médico era, né? A gente já vem se medicando, está na nossa raiz, na nossa cultura, né? Então, eles vão dizer justamente para atrelar. Quem disse que foi o ano 68, o ano 70, são os preteristas, porque eles querem dizer o seguinte: tudo já aconteceu lá no ano 70. O que é que aconteceu no ano 70? Um general chamado Tito, depois tornou-se imperador, ele entrou, profecia de Jesus. Lembra que Jesus diz assim: olha para o templo e diz assim: está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E realmente aconteceu. No ano 70, um imperador chamado Tito destruiu toda Jerusalém. Tem um historiador da época chamado Flávio José, que escreveu um calamaço desse tamanho, chamado História dos Hebreus. Ele vai contar esse fato. Lembra que Jesus diz assim: Raquel chorando e não querendo ser consolada. Flávio José vai dizer que havia tantos corpos no Rio Jordão, que o Rio Jordão se tornou preto de lama, de podridão, de corpos em decomposição. Pessoas eram levadas, lá no interior chama banguê, né? Aquela coisa tipo carro de mão, de madeira. As pessoas eram levadas. Quando você vai visitar Jerusalém, Jerusalém é igual a Salvador. Salvador iniciou com portais, com grandes portais, né? Por isso que o bairro de Sete Portas chama Sete Portas, porque ali foi aberta a sétima porta, porque Salvador era lá o centro histórico só. E a rainha Isabel, ela veio dar um terreno para um grupo de ex-escravos libertos que não tinham para onde ir. E sabe onde era esse bairro? Bairro da Liberdade. Ela veio porque ela tinha que mediar um conflito entre uma tribo que existia de Guaranis, por isso o nome bairro Guarani. E ela veio mediar, e mediou, né? Derrando agora o terreno todo ali da Liberdade, Curuzu, para os negros alforjeados. E ela voltou para Salvador. Só que quando ela voltou pela parte histórica, tinha caído terra. Esse negócio de derramamento de terra, desamento de terra, desde a época do Império, irmão. Ela não podia voltar, então os desbravadores dela abriram todo aquele terreno que a gente chama de Estrada da Rainha e não sabe. É em homenagem a ela, apesar de ela ser princesa, Pedro. Mas ela, quando o pai dela foi para Portugal, Dom Pedro I, porque queriam tomar o trono dele, ela ficou aqui como status de rainha. Aí abriu-se ali a rua chamada Estrada da Rainha, porque ela passou por ali. E ali já teve outro problema, não tinha acesso. Eles abriram ali o sétimo portal, ou seja, sétima entrada, para adentrar o centro histórico. Aí deram o nome de Sete Portas, por isso o bairro Sete Portas. Então esse imperador, quando você chega lá em Jerusalém, tem um portal, você vai ver que ele é toda, não sei se vocês conhecem, já viram falar, no Arco do Triunfo, na França, que é um portal assim imenso, que as cidades eram assim. E lá tem um portal cheio de bloco, que você vê que o material do portal não tem nada a ver com os blocos, é como se os blocos fossem mais novos. Qualquer menino guia turístico em Israel vai dizer assim: tá vendo aquele portal ali?
Um dia o Mashiach de Israel entrará por ali. Eles creem até hoje que o Jesus vai voltar por ali. Ali foi Tito que mandou fechar o sétimo, ou o portal de entrada, né? E ele fez isso. Então alguns preteristas que querem dizer que tudo aconteceu no ano 70, dizem que provavelmente esse livro foi escrito no ano 70. Mas a maioria, e eu também advogo dessa parte, alguns estudiosos consideram que esse livro foi escrito entre o ano 81 ao ano 96, depois de Cristo, até por conta da idade de João. E quem era o imperador? Aquele que eu citei anteriormente, que mais matou cristão, Domiciano, né? Ou em italiano, ou em latim, Domitiano. Esse foi o imperador que mais matou cristãos em todo o mundo. Esta é a minha sugestão e aceita pela maioria dos teólogos e dos escritores. Esse livro provavelmente, precisamente, não precisamente, mas provavelmente foi escrito no ano 90 depois de Cristo. João tinha mais de 90 anos quando escreveu. Mas independente de data, de período, como foi escrito, o mais importante é que esse livro foi escrito para edificar a vida dos cristãos. Agora vamos para o contexto histórico do livro de Apocalipse, né? Qual é a pretensão desse livro? Essa parte é a mais chata, porque eu preciso situar os irmãos historicamente todo esse livro, para depois entrar naqueles personagens soltos, né? Besta que subiu do mar, besta que subiu da terra, 7 trombetas, 7 selos. Lá no retiro eu falei à noite, né? Inclusive a Mariana ficou impressionada, não foi, Edson? Impressionada com o livro de Apocalipse. Meu avô, pastor Mariano, fala do livro de Apocalipse, das 7 trombetas. Mas para eu falar isso, eu preciso conter os irmãos na parte histórica e qual é a pretensão desse livro. Embora a maioria das pessoas que eu acho, quando abre o livro de Apocalipse, querem enxergar apenas o futuro. O que está acontecendo no futuro? Irmãos, esse livro é histórico, tem contexto histórico fantástico nesse livro. E a ideia desse livro, quando você abrir para ler, é ajudá-lo a compreender com coerência e com sensatez. Porque eu vejo muitos pregadores dizendo coisas que não tem nada a ver desse livro. Então, esse livro quer te ajudar a você aplicar a interpretação correta, fazer a hermenêutica correta, que é trazer aquele texto lá do passado para os nossos dias, né? Claro que ele vai falar, ele tem um cunho futurístico, sim, esse livro, mas ele quer que você não cometa erros básicos. Por isso ele está dizendo, bem-aventurado quem ouve, quem lê e quem guarda o livro dessa profecia. Então é importante que você faça a hermenêutica correta. O que é hermenêutica? Hermenêutica é trazer o contexto lá do passado para o nosso futuro. Então, mas eu não posso desconsiderar a história que está por trás desse livro e a história do cristianismo. Quem foi destinado a esses livros, né, a esse livro? As 7 igrejas que estavam espalhadas pela Ásia. Outra expressão, ao anjo, né? Quando o imperador romano lia o anjo, ele não entendia, porque ele achava que era um selado. Este livro aqui não poderia ser escrito aos pastores, porque iam ser mais identificados e eles mataram mais cristãos do que mataram. Então esse livro de Apocalipse foi registrado por João, que teve visões. Ele estava preso, era um preso político. Toda vez que um preso político era lá trazido para o imperador, era mandado para uma ilha que existe até hoje, as ruínas, né? Quando você puder me mandar lá em Israel, me manda também lá na Grécia, porque aí existem resquícios da ilha chamada Patmos. Lá ficava a maioria dos presos que eram contra ao Império Romano. Então esse livro foi destinado para a gente compreender a importância dele, né? A coerência que ele traz e a sensatez que ele traz. Então, qual é a ideia do livro? É que você aplique uma interpretação correta do futuro, sem cometer o erro na hora de considerar o texto que está trazendo a nós. Então, esse livro foi escrito por João, por várias visões que ele teve na ilha de Patmos, como prisioneiro político, e foi destinado aos pastores que estavam na Ásia Menor, ou seja, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja dessa, irmãos, é um contexto histórico. Alguns historiadores, inclusive alguns teólogos, eu também advogo dessa visão, que por cada igreja ser uma faixa da história, por exemplo, Éfeso, que é a primeira igreja que está ali registrada.
a gente data do ano 0 do cristianismo ao ano 100. E alguns historiadores dizem que do 1800 para cá, nós estamos vivendo a última era da igreja, a era de Laodiceia. Olha o contexto da igreja atual. Quem era a igreja de Laodiceia? Uma igreja que se sentia rica, poderosa. Olha o contexto das igrejas de hoje. Se tiver uma igrejinha dentro de uma garagem, o negócio é mega templo, é mega pastor, é pastor midiático. Olha que igreja. Nós estamos vivendo o último período da igreja de Laodiceia, mas isso fica lá na frente, não dá para falar agora não. Então, quem foi destinado esse livro? As 7 igrejas, os 7 pastores que estavam na Ásia Menor, começando por Éfeso, terminando por Laodiceia. Naquela época, havia muita perseguição pelos cristãos, contra os cristãos. Na própria carta da igreja de Esmina, lá no capítulo 2, é alertado que ela teria ainda mais perseguições que iriam acontecer. Além de outra coisa que acontecia muito nesse período, que Jesus está registrando aqui no Apocalipse, um sem número de falsos profetas e falsos mestres, ensinando, por exemplo, heresias, porque o inimigo ele tem 2 formas de perseguir a igreja do Senhor, viu, irmãos? Primeiro é a perseguição propriamente dita, matando cristãos, encerrando na cadeia, como é que se diz, maltratando mesmo, causando atrocidades nos cristãos. A segunda forma que o inimigo tem é o que acontece muito no Brasil, porque no Brasil não tem perseguição desse nível, né, de prender e tal, etc. Ainda não, mas a outra forma que o inimigo tem de perseguir a igreja é incutindo heresias. Olha a geração sua e olha a geração de hoje, e essa geração de hoje vai olhar a geração que vem depois deles. A gente não sabe muita coisa do Evangelho, né? Então, esta igreja vai dizer que há muitas perseguições, falsos mestres, que manipulavam o entendimento do povo. Quer dar um exemplo? Gnosticismo. Surgiu lá no primeiro século e se expandiu no segundo século. O que é que diziam os gnósticos? Que o homem pode chegar a Deus através do conhecimento. Não precisa levar de Cristo, Jesus, Deus não. Quanto mais você conhecer, mais você pode chegar ao próximo Deus. Aí eles diziam, Jesus é o exemplo disso. Foi o homem que mais se aproximou de Deus, porque foi o homem que tinha muito conhecimento. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem chega a Deus através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Então o gnosticismo, quando eu estou dando aula aos meus alunos no seminário de história da igreja, eu digo isso. Parece um shampoo da minha época, chamava Denorex. Ele tinha um efeito para cuidar das caspas, e a propaganda dizia assim, parece remédio, mas não é. Então gnose parece cristianismo, mas não é. Cristianismo não é, muitas vezes, que a gente quer ver um exemplo. Vou dar um exemplo clássico. Eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa correta, eu pago os meus impostos, eu não desejo mal a ninguém, eu não me prostituo, eu não bebo, eu estou no caminho. Não. Você está no caminho da moralidade. Cristianismo não é moral e ética só, não. Cristianismo é justiça de Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, diz Paulo, temos paz com Deus, mediante ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na época que eu era cristão, alguns irmãos alcançou isso. Quando um sujeito era assim, bem afeiçoado, mas não era cristão, a gente dizia assim, seu fulano é amigo do Evangelho. Lembra dessa expressão? Amigo do Evangelho. Faltava pouco para ele ser cristão. Não, falta muito. Por que falta muito? Porque para ele ser um cristão, ele tem que aceitar Cristo como Salvador da vida dele. Então, há uma diferença muito grande. A gente vai abraçando isso. Isso aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, com o Ralph Covenant, que era a aliança do meio caminho, né? Ou seja, o cara é um cara direito, tal, mas não é da igreja, não é crente, mas pode tomar ceia, sem problema. Pode batizar o filho dele, o importante é que ele é uma pessoa direita. Não, cristianismo não é só justiça e ética, cristianismo é justiça de Cristo. Agora, estou concluindo aqui essa parte da história, que é muito grande. Depois a gente vai entrar nas diferentes correntes de interpretação do Apocalipse na próxima oportunidade, né? Então, já disse aqui que o contexto da época era um contexto de perseguição e de heresia. De um modo geral, esses ensinos estavam se aproximando do paganismo e o cristianismo estava ali surgindo. Não tinha hoje fonte de informações como a gente tem hoje. Pega o livro aqui, lê, se está quieto, correto, vai no Google lá. Não, era uma coisa que eu aprendi aqui hoje, leva anos para vir alguém combater isso. E aí a igreja foi sendo recebida por esses contextos aí, combinando aí perseguição física, perseguição moral pela parte do Império Romano, a queda de Jerusalém no ano 70 que eu citei nesse momento, né? E o culto ao imperador,
era obrigado a adorar o imperador. Imagine um cristão que sabia que Cristo era o Senhor, ia começar a adorar o imperador, não ia aceitar isso. Muitos morreram por causa disso, né? Os romanos tentando aí, de qualquer forma, de qualquer maneira, governar a vida dos cristãos. E os governos daquela época tinham o seguinte: você não se adequa não, martírio, manda matar. Esse imperador mesmo, Domiciano, ele não só matava crucificados os cristãos, mas enfincava os cristãos na estaca. É isso mesmo que você ouviu, enfincava os cristãos na estaca, queimavam com óleo quente os seus corpos, sem falar na arena, no Coliseu lá, que as pessoas eram mortas. Tem um livro que eu vou lhe indicar, para você, se você gosta de história igual a mim, tem um livro que você pode baixar no PDF, chama Rastros de Sangue. Esse livro você baixa em PDF. Tem os martírios desde o início da história até o nosso presente século. Eu falo século XIX, por aí assim. Fala de como as pessoas morreram. Por exemplo, nesse livro que registra que Pedro, o apóstolo, foi crucificado de cabeça para baixo. Esse livro que diz que Tiago, o irmão de Jesus, foi decapitado. Que Maria, mãe de Jesus, foi decapitada. Então é um livro que muitos dizem que não é um livro fidedigno, mas é um livro que dá para entender que era um contexto de perseguição naquela época, né? Então foi esse meio que Jesus encontrou, esse cenário difícil que nós estamos vivendo hoje, só que lá tinha perseguições propriamente ditas, que João escreveu essa série de revelações. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, fica claro quando ele lê, lá quando você lê, ele escreve: pois as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Então, é uma série de acontecimentos que Jesus está revelando a João, né? Que vai se cumprir e que já se cumpriu. Então, basicamente, o que diz o livro de Apocalipse, para que você entenda e a gente possa, na próxima oportunidade, voltar. Basicamente, a mensagem do livro de Apocalipse diz respeito justamente às condições que os cristãos estavam enfrentando lá no primeiro século, no mundo da sua época: perseguições, martírio e heresia. Este livro tem a importância de exortar os crentes, ou seja, falar que em meio à perseguição, nós estamos vivendo um contexto, né, de pandemia também, em meio à perseguição, Jesus garante vitória aos crentes. Garante vitória a Jesus, diz o hino. Por isso, em breve, esse livro diz também que Satanás será derrotado definitivamente e a igreja reinará eternamente com Deus. É isso que está no finalzinho, né, em todo o contexto de Apocalipse. Então, dessa forma, esse conteúdo desse livro, chamado Livro da Revelação, não está só revelando as 7 igrejas. A gente entende que as 7 igrejas somos nós também. A igreja é uma mensagem que você ouve lá no passado, mas que perdura até hoje. É como a Bíblia, né? Ela foi ontem, ela é hoje, será eternamente. Deus também a gente usa para Deus, mas a Bíblia, o que ela falou lá no passado, está se cumprindo hoje. Então mostra a história que culminará com a volta de Cristo triunfal. E esse livro revela, leia lá Apocalipse 19, que vai falar dele, do Senhor, né? É um livro que nos aborda o passado, o presente e o futuro. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus, e que possamos, durante esse mês de junho, né, sugestão do nosso irmão Bruno, a gente possa estar lendo, interpretando, tirando dúvidas desse livro. Hoje foi a parte mais, que eu digo lá para os meus alunos do seminário, é a parte mais chata, porque ninguém, das pessoas não gosta muito de história, mas eu tento fazer de uma forma bem didática, para que os irmãos compreendam o que estava por trás, né? Porque um texto, sem um contexto, é um pretexto. Então a ideia é situar os irmãos ao que está acontecendo. Vou indicar também para os irmãos muitos livros durante esse período e muitos filmes que eu lá passo para os meus alunos. Por exemplo, quer entender o contexto que eu estou falando aqui de perseguição romana? Assista o filme, talvez tenha no YouTube, Constantino e a Cruz. Está lá, é bem antigo, tá? Ainda é em inglês, com legenda em português, mas você vai entender como foi que o Império Romano, em 312, tornou o Império Cristão, de uma hora para outra. Constantino dormiu e disse que teve uma revelação, e lá ele viu lá uma insígnia, né, escrita assim: vencerás, né? Com esse símbolo vencerás, mais ou menos isso. E ele dormiu em 312, em 325 ele torna todo o Império Cristão de forma politizada, né? Alguns dizem que ele, Antônio, se batizou no leito da dor, já morrendo por aspersão, né? Então não tinha muito compromisso religioso, não, o negócio era político. E esse é um dos grandes problemas hoje. Irmãos, igreja a igreja, estado a estado,
No dia que a igreja se unir com o Estado, é a derrota da igreja. Nós estamos vendo isso, profecia bíblica. A igreja está cada dia mais, se atrelando ao Estado. Nós temos um compromisso com o Estado, sabe qual é? Orar por eles. Porque a Bíblia diz que todas as autoridades, todos os principados, todos os governos são constituídos por Deus. Mas esse negócio, só vai dar certo se ter o fulano de tal na presidência cristã. Nada disso, irmãos, compete a nós, igreja. Isso não é bíblico. Igreja não pode ser atrelada ao Estado. Constantino fez isso no passado e foi a derrota da igreja, né? E nós vamos vendo isso, colhendo esses frutos juntos. Na próxima semana, nós vamos trabalhar as diferentes interpretações do livro de Apocalipse, tá bom? Então fica conosco aqui, fica no nosso canal, nós vamos orar por você e eu tenho certeza que essas mensagens vão edificar muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecidos a Deus. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer por esse livro tão importante que chegou até nós, esse livro que nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nós, que a tua palavra revela para nós, que possamos ser agraciados por ti, a tua igreja seja abençoada mais uma vez, porque, Senhor, nós estudamos isso muito no passado com o nosso querido pastor, e queremos retornar esse estudo, porque entendemos que é um momento propício para que o Senhor continue falando e revelando a igreja do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a você, meu irmão, fique em paz, em nome de Jesus, um forte abraço. Servos de Deus, a trombeta tocai.